Uma vontade de espirrar. Eu acho que me tornei um exímio fã de X-Men. Bom, vamos lá. Se você tá assistindo esse vídeo e tá achando que você não vai entender nada do que eu tô falando porque você não acompanha os X-Men, sabe que você vai entender. Fique tranquilo. Além disso, eu fiz esse vídeo antes do último episódio da série do X-Men 97 ter saído. E eu preciso fazer algumas falas de prólogo antes desse vídeo vir à tona, porque eu tenho a impressão que eu não falei no vídeo por si só. Número 1. Magneto estava certo até o momento em que ele enlouqueceu. Até ele enlouquecer, ele estava certíssimo. Número 2. É totalmente plausível a saída da vampira da equipe no momento em que muitas pessoas deixaram ela pra trás também. Número 3. Eu sempre disse que o Apocalipse iria aparecer, porque ele sempre aparecia na bendita da abertura. E tudo que tava rolando da abertura, em algum momento da série, aconteceu. Essa eu já tinha jogado pros meus amigos há muito tempo e ninguém tava botando fé em mim, falando que não, ele não ia aparecer, e apareceu. Número 4. Eu acredito que a Tempestade seja a melhor personagem, ou pelo menos a mais bem desenvolvida, dentre todos. Isso por causa do arco de redenção dela se entender como mutante e ela aceitar os próprios medos. E o último ponto é que esse vídeo não é apenas um vídeo nerd. Se você tá entrando nesse vídeo procurando por um vídeo nerd falando sobre resumos ou então sobre qualquer coisa do tipo, não vai ser. Esse é um vídeo pra tentar associar X-Men com a realidade que a gente vive. Se você tá assistindo esse vídeo, saiba que esse vídeo é pra isso, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui sobre X-Men, esse o efeito de nostalgia e tudo mais. E aí, o que acontece? Essa semana X-Men 97 tá chegando ao final. Eu queria muito fazer um vídeo pra falar só de X-Men. Em vez de fazer um vídeo igual eu fiz da outra vez, tipo associando o X-Men a outras produções de série, de mídia, coisa do tipo, eu queria fazer um vídeo só sobre X-Men. Tentando falar um pouquinho sobre o porquê que eu gosto tanto e o porquê que me impacta tanto. E eu acho que até um pouco mais do que isso, o porquê que X-Men conversa muito com a temática LGBT de uma forma geral. O que acontece? O X-Men, a história do X-Men, pra quem nunca assistiu, que eu duvido muito que quem tá aqui nunca tenha assistido, mas vamos dar uma breve história, é um monte de galera que nasceu com um gene específico que dá poderzinho, que é o tal do gene X. Aí cada um vai ter um poderzinho diferente, vai ter quem vai soltar raio, vai ter quem vai se teletransportar, quem vai sugar poder dos outros, quem vai ler a mente dos outros, magnetismo, essas coisas. Isso é o máximo do máximo de resumo da ópera que eu posso dar. E aí, eles sempre foram taxados, tanto nos quadrinhos, quanto nas séries, tanto a série lá de 1900 e bolinha, quanto no X-Men, e até mesmo agora no 97, que tá sendo a continuação dos anos 90, como pessoas que não são pessoas. Ou então como pessoas que destoam muito da realidade de todo o restante. Tanto é que até mesmo no próprio quadrinho é dito que eles são uma raça diferente. Não tipo raça no sentido de a cor da pele ser diferente, raça lidando como etnia, mas como se fosse uma variação da espécie humana, onde eles conseguiram se mutar e se desenvolver e agora eles podem ser outra coisa além de ser humano. E tem os canais do YouTube, coisa do tipo, que fazem vídeo só explicando, né, como funciona cada mutação, o que é um nível beta, ômega, alfa. Bom, porque tem variações de mutações. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, não vou. O que eu vou fazer é tentar associar essa questão de ser perseguido e ser taxado como uma coisa diferente do que você é em relação à sociedade e como que isso está impactando na sua própria cabeça. Porque nas séries, eles entendem que se você é diferente, você tem que ser perseguido. Se você se destaca por algum motivo qualquer, você tem que ser perseguido. Se você tem alguma coisa anormal em você, anormal, você tem que ser perseguido. E não é perseguido de tipo, vamos lá e fazer linchamento na internet, um cancelamento no Twitter. Não, é um perseguido de vamos lá caçar e tacar fogo neles. Vamos lá caçar e vamos prender todo mundo. Eu acho que parte da comunidade LGBT de hoje em dia esqueceu que nos anos 90 e os anos 2000, e principalmente vamos colocar tudo antes dos anos 2010. Vamos colocar esse recorte. Era muita essa questão de vamos
perseguir porque vamos perseguir. De 2010 pra cá a gente teve uma mudança drástica em relação à sociedade? Tivemos. Pelo menos na minha cabeça, o ano é 2010, a década de 2010 pra frente. Quando muitas pessoas começaram a se assumir, quando muitas pessoas vieram a público dizer que na verdade não eram hétero, na verdade eram bi, gay ou qualquer coisa do tipo, e isso vale tanto pra ator de cinema, quanto de novela, quanto de personalidade pública de uma forma geral. Os primeiros que fizeram isso foram muito mais perseguidos do que os que fazem hoje em dia, por exemplo, mas ainda assim não desvalece a força de ter feito isso antes ou depois. Porém, eu sinto que a gente esqueceu um pouco de como era antes, sabe? Que você não podia sair de mão dada com outro cara se você fosse um cara já, e isso ia ser considerado extremamente anormal. Tudo bem que hoje em dia ainda tem os conservadores, religiosos e outras coisas do tipo que ainda consideram isso como algo anormal, sendo que não, às vezes é só uma pessoa que você tem muito carinho e tá andando junto, sabe? Comportamentos de afeição não necessariamente querem dizer comportamentos de sexualidade ou coisas do tipo. Eu vou aproveitar que a máquina tá funcionando e eu vou prender meu cabelo. Eu sempre tento fazer o vídeo com o cabelo solto, mas eu não dou conta, é muito calor. Talvez assim seja uma boa técnica, né? Deixar o cabelo assim, acho que vai tá bom. Ele tá bonito. Mesmo assim, ele tá bonito. Enfim, que às vezes a gente acaba se esquecendo, que acha que, tipo, o que é mais importante é a opinião pública que as pessoas têm da gente, sei lá, no Twitter ou no Instagram, ou então, sei lá, em qualquer rede social que seja. Sendo que, anos atrás, a rede social era a última coisa que a gente ia pensar. Porque, na verdade, era muito mais importante a gente se sentir salvo dentro de si próprio. Como que eu posso tentar explicar isso? O medo de se assumir qualquer coisa, gay, bi, pansexual, transexual ou qualquer coisa do tipo, antigamente era muito maior do que hoje em dia. Porque a impressão que fica, o sofrimento ia ser muito maior do que é hoje em dia. Acho que com a grande quantidade de pessoas que têm se sentido confortável em se assumir, e mais do que isso, confortável em mostrar quem de fato é, confortável de demonstrar isso publicamente, e aí é onde vem a importância das pessoas que se assumiram publicamente sendo de relevância na mídia, faz com que esse medo esteja diminuindo um pouco. Que hoje em dia a gente ainda tem perseguição, ainda LGBTs ainda vão parar nos hospitais porque foram agredidos publicamente, coisas do tipo. Mas parece que as notícias disso, antigamente, eram muito piores. E quanto mais notícias surgiam, mais medo a gente tinha se demonstrar ser qualquer coisa. Por exemplo, eu mesmo só fui me assumir como pansexual em 2018, depois de um primo meu já ter se assumido, depois de um tio meu já ter se assumido, depois de outras pessoas terem se assumido. E eu só fui me assumir de fato porque eu queria namorar um rapaz na época, e eu falei pra mim mesmo e pra ele que eu não queria namorar ele escondido. Eu não tava com a vontade de fazer nada disso escondido. Se fosse pra namorar, que fosse um namoro de verdade. Mesmo que viesse perseguição, comentário tonto, ou até mesmo outras coisas piores. Mas eu queria fazer isso de uma forma pública. Eu não queria me esconder. Eu acho que a grande questão do X-Men é que existem certas características em alguns deles que não tem como esconder. Por exemplo, o Fera, ele é um bicho azul. Assim como o Noturno. O Noturno também é um bicho azul. Uma característica que tá muito intrínseca. É uma característica física, você não consegue esconder. E eu não queria fazer isso, sabe? Eu não queria ter que me esconder pra, sei lá, fazer aquilo que eu gosto, ou então pra ser aquilo que eu quero ser, com a pessoa que eu queria que estivesse ao meu lado, entende? Tudo bem que eu tô falando sobre uma característica física, né? Uma questão genética e tudo mais, em relação aos personagens de ficção, mas tem algumas coisas que estão muito na cara, de tipo, sabe quando a mãe fala, eu sempre soube? Eu acho que na verdade a mãe sempre sabe, mas ela tem mais medo de aceitar que sabe que o filho é algo diferente do que hétero. E aí isso gera várias questões em várias pessoas. Eu até hoje converso com pessoas que têm muito medo de se assumir ou então que se assumiram, mas daí tiveram grandes problemas, e também converso com muitas pessoas que se assumiram e não tiveram problema nenhum, que a família foi super receptiva e a vida tá acontecendo. E se tratando de família, eu acho que o X-Men fala sobre família muito bem. Ao longo de toda a série é colocado que família é aquilo que a gente escolhe, que família não depende apenas de sangue. As pessoas que fazem parte daquele núcleo principal, que são os X-Men, que ficam lá na mansão Xavier e tudo mais, foram pessoas que escolheram estar lá. E pessoas que escolheram estar lá porque em algum momento foram perseguidas ou então não sabiam lidar com seus próprios dilemas pessoais. Família é uma coisa que se escolhe. Existe a questão genética, a questão sanguínea? Existe.
Mas quantas pessoas a gente não conhece que não nos tratam bem? De sangue muito próximo da gente. Seja uma avó, uma tia, um tio, um pai, uma mãe, ou coisas do tipo. E aí colocam na nossa cabeça que a gente precisa sempre perdoar essas pessoas, que somos nós que devemos lidar com as atitudes dos outros. E se eles estão fazendo tal coisa pra gente, é para o nosso próprio bem. Sendo que não é uma atitude isolada a maior parte das vezes. É um conjunto de atitudes que se perseguem ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Geralmente, provavelmente desde a sua infância, você provavelmente vai ter uma história de alguém da sua família que não foi nem um pouco legal contigo. E não é de não foi legal porque a pessoa não gostava muito de mim. É porque de fato não queria que você estivesse lá. Ou então não queria que você se comportasse de determinada forma. Ou então fizesse determinadas coisas. Quem é LGBT vai saber que isso existe sim. Eu tenho um primo de... Eu não sei nem que grau que é, se é de fato primeiro, se é segundo, terceiro, quarto. Não sei qual grau de parentesco que eu tenho com ele, porque ele é um primo paterno. A gente não tem o mínimo de intimidade nem nada do tipo. Mas eu lembro que quando eu fui visitar a minha família paterna, todo mundo veio falar pra mim que era melhor eu não contar para os outros de lá que eu era algo diferente de hétero, no caso bi ou pan, porque era muito fácil de um tio meu explodir igual quando ele explodiu com um filho. E aí eu fiquei tipo... Mas eu sequer conheço esse tio, por que ele iria explodir comigo? É a primeira vez que eu tô vindo pra cá. E aí todo mundo falou assim, não, mas é melhor não. E eu tipo... Então quer dizer que pra minha própria segurança é melhor eu fingir ser quem eu não sou. Aí todo mundo, E aí eu fingi ser algo que eu não era, mas ao mesmo tempo não, porque a sexualidade, ela tá dentro do espectro de quem eu sou, mas ela não me define 100%. Mas eu sabia que era um assunto que eu não poderia conversar com ninguém, porque até hoje ainda era um grande problema para o meu primo. Enfim, e aí eu só não lidei. Eu peguei e fiquei lá mais alguns poucos dias e depois vim embora pra minha casa, aqui no estado de São Paulo, e acabou. Nunca mais visitei eles, nunca mais lidei com nenhum deles. Cada um viveu sua própria vida, e é isso aí. Porque no final das contas, mais uma vez, família é uma coisa que se escolhe. E eu escolhi não me relacionar mais com essa parte da família em específica. Porque são pessoas horríveis e tenebrosas? Não. Mas porque a distância não permite, porque os interesses não são os mesmos, as culturas não são as mesmas, não existe proximidade. Na verdade, nem nunca existiu. Tentaram forçar uma proximidade em algum momento, mas o que eu sou e o que eles pregam e o que eles são e o que eu prego é muito diferente. Então, tá tudo bem você escolher a sua própria família. E eu escolhi a minha família materna pra continuar vivendo, mesmo eles também tendo problemas. E é isso aí. Famílias têm seus dilemas e coisas do tipo. Enfim, existem outros pontos do X-Men, não apenas o de 97 mais comuns todos, mas eu vou falar o de 97 em específico, porque ele tá muito fresco e a semana é o último episódio. Inclusive, eu tô gravando isso numa terça e é amanhã, quarta, que vai ser o episódio. Eu não sei se eu ainda vou editar e publicar esse vídeo na terça ou se eu só vou se eu só vou publicar amanhã. Eu acredito que eu só vou publicar amanhã porque tá tarde, não vai dar tempo de eu editar tudo. Mas enfim, a minha máquina tá funcionando de novo! Oi, olha eu de novo na edição tentando corrigir alguma coisa que eu disse durante o vídeo. Na verdade, é mais um adicional. Eu não falei no vídeo, porém, editando eu lembrei, que é o quê? Na própria série, além da questão de família se escolhe e coisa do tipo, também tem a questão de sair do armário, só que na questão de ser mutante. O que que acontece? Tem esse personagem, que é o Roberto, que ele vai junto com a Jubileu, que é a sua namoradinha e colega de equipe, dizer pra mãe dele que ele é um mutante. E isso é exatamente um reflexo do que a gente acaba fazendo quando a gente precisa se assumir algo diferente para os nossos pais. Eu vi e eu vivi isso muito forte e eu vejo que muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Preciso contar para os meus pais que eu sou algo que eles não esperam que eu seja, mas vou lá contar de qualquer forma. E se você percebeu uma diferença na qualidade de áudio, é porque agora eu tô gravando com microfone próprio para fazer narração. Eu queria começar a usar esse microfone para fazer os meus próprios vídeos e deixar, sempre muito próximo de mim enquanto eu tô fazendo o vídeo por si só, mas eu não dou conta. É um microfone que ele tem um problema de ajuste muito, muito, muito ruim e acaba que ele funciona só para áudios pequenos, digamos assim. Enfim, continua o vídeo aí. Voltei porque eu acho que a máquina parou de funcionar. E voltei inclusive com um cafezinho.
Vários são os dilemas que acontecem no X-Men, principalmente no 97. É o Roberto Carlos, que é preto e é rico, e aí ele acha que estão perseguindo ele porque ele é rico, e na verdade estão perseguindo ele porque ele é mutante. Inclusive, esse Roberto Carlos, ele é brasileiro. Tem a Jean Grey sendo mãe, e na verdade descobrindo que ela não é ela mesma, e existe uma questão de quem sou eu? Eu sou feita a partir das minhas memórias, ou então as memórias que eu compartilho com outra pessoa fazem ela ser eu, ou então parte de mim, e aí entra toda aquela questão da Madeleine Pryor e ela se tornando a rainha dos duendes, que inclusive foi muito mal explicado na série, foi muito rápido, eu achei muito bem desenhado, mas se eu não tivesse visto a Saga do Inferno e outras coisas no YouTube, principalmente por canais focados apenas em Marvel, coisa do tipo, eu não teria entendido bulhufas. E eu acho que quem assistiu deve ter ficado com uma dúvida, se não manja tanto assim do que é a Saga Inferno, mas enfim. Assim como tem o Magneto, que tem a brisa de que os humanos são inferiores e na verdade a raça superior é a raça mutante. E aí a raça mutante tem que prevalecer e só eles devem existir e todos os humanos precisam. Também é um pensamento extremista e que várias e várias vezes foi colocada na série como Magneto está certo, o Magneto estava certo, que é uma coisa que inclusive até mesmo nos próprios quadrinhos várias e várias vezes é colocada como é o Magneto que tem razão, vamos apoiar o Magneto. Só que ele enlouquece, e eu de fato até determinado momento, acho que até o antepenúltimo episódio 8, eu concordei com o Magneto, falando sim, Magneto estava certo, porque é um cara que já passou pelo Holocausto, é um cara que já passou por campo de concentração, porque também tem a série também coloca essa questão em jogo de tipo, é um cara que já passou por outros tipos de extermínio e tem na pele um sangue judeu, que também foi perseguido, então ele é duplamente perseguido por ser judeu em algum momento e depois por ser mutante, e ele é um cara doidão, assim, ele acha que só a galera que tem as mesmas características que ele, que tem que prevalecer, sendo que foi exatamente isso que fez ele ser perseguido. E aí é onde entra a grande questão de, tipo, a gente só acha que só vai se sentir confortável quando tiver pessoas parecidas com a gente ao nosso redor, que tudo que é diferente nos dá um pouquinho de pavor, ou então dá um negocinho assim que a gente não quer estar perto. E aí, pensando nisso, às vezes acontece esse tipo de segregação que não precisava acontecer, mas que acaba acontecendo, onde existem, por exemplo, rolês de hétero, rolês de gay, ou então rolê tudo misturado com tudo. Eu prefiro os rolês que é tudo misturado com tudo, que eu acho meio bobinho de pensar que eu vou nesse bar aqui, que esse bar é um bar LGBT, e eu não vou nesse bar aqui porque esse bar é um bar hétero, focado em assuntos de hétero, sabe? Só que eu entendo, inclusive, que não são todas as pessoas que conseguem se sentir confortáveis estando em determinados tipos de lugares. Que no final das contas, até hoje ainda existe esses estigmas de tipo, você não pertence aqui. E na verdade, não deveria existir esse você não pertence aqui. Porque somos todos seres humanos. Estamos vivendo num espaço aqui, ó, do planeta Terra. Eu poderia ocupar um espaço que outra pessoa também poderia estar ocupando. E sei lá, são tantas as circunstâncias que possa ser pensado nesse sentido. Mas enfim, tô delirando em cima do vídeo. O que eu quero dizer é, X-Men é uma clara demonstração de como a sociedade pode perseguir aquilo que é diferente. E sei lá, eu só me sinto muito bem representado na série. Não porque ela trata de sexualidade nem nada do tipo, mas ela trata a questão de você se sentir medo no mundo que te persegue. E às vezes a gente esquece disso. Acha que o mundo vai continuar sendo exatamente aquilo que já é hoje em dia e na verdade não. Que nem eu falei no começo do vídeo, pega pra ver antes de 2010 como era. Antes dos anos 2000, antes dos anos 90, 80 e 70. E por aí vai. Não é um vídeo pra você ficar pensando de X-Men foi feito para LGBTs. Não. É um vídeo pra você pensar que toda vez que você é perseguido, que você sente medo de sair na rua, é porque você destoa daquilo que as pessoas consideram como sendo normal. Só que não existe exatamente algo normal, uma vez que todo mundo é muito plural. Tá tudo bem você ser quem você é, seja do mais básico possível ou então do mais extravagante possível. Tá tudo bem você ser magrinho ou gordinho. Tá tudo bem você ser alto ou baixo. Tá tudo bem você ser hétero ou não hétero. Tá tudo bem. Se você se sentir perseguido, crie redes de interações que te deixem minimamente bem consigo próprio e com os amigos que você tem ao seu redor. E nunca, jamais, permita que esse medo tome conta de você e não deixe você ser quem você é. Ou então que te pare de viver, sabe?
Um medo que te interrompe a sua vida, que não deixa você fazer aquilo que você quer fazer. Um medo que você não se relaciona com quem você quer se relacionar. Se você quiser ver um episódio específico que fala a respeito do medo e encarar os grandes problemas e enfrentar, assiste o episódio, que pra mim, muitas pessoas vão colocar como sendo um episódio meio que nada a ver, mas pra mim, nessa questão é o episódio que mais conversa sobre isso, que é quando a Tempestade retoma seus poderes, que ela encontra o adversário, e aí ele fala pra ela assumir os próprios medos e se entregar a eles. E ela só fala uma única frase que fica em mim, e que ficou em mim, na verdade, que você é apenas um eco daquilo que eu sou. Um eco nada mais é do que uma coisa rebatida. É apenas uma parte de você. Quem você é muito mais do que algo que é rebatido. Não tenha medo. Encara as coisas. Não deixa de viver, não deixa de demonstrar coisas por medo. Senão o tempo passa e você não vai ter feito nada por medo. Você vai cair num abismo escuro, vai ficar fechado, trancafiado por medo. Faz isso não. Tem muito para ser vivido ainda. Muito. A gente só tá em 2024. Quem sabe o que vai acontecer até 2030?